Olá, concurseiros, concurseiras. Vamos prosseguir com o nosso conteúdo de processo do trabalho. A aula hoje prossegue com a temática partes e procuradores. Na aula anterior, analisamos a capacidade de direito e a capacidade de exercício. Falamos também sobre substituição processual. E na aula de hoje começaremos falando sobre capacidade postulatória. A capacidade postulatória, quando se fala em capacidade postulatória, já se imagina a figura do advogado, que é aquele técnico, né, bacharel em direito, após aprovação no exame de ordem dos advogados do Brasil, ele representa, aí a representação jurídica, não é mesmo? Ele postula em nome da parte. Ele é o profissional, o técnico que conhece o direito e que conhece as normas jurídicas processuais, as regras processuais. A capacidade postulatória no processo trabalhista, ela tem uma característica bastante peculiar. Admite-se no processo do trabalho que o empregado e o empregador, tanto o empregado como o empregador, possam postular sem o auxílio, sem a presença do advogado. Artigo 791 da CLT. O artigo 791 da CLT permite, né, que o empregado e o empregador possam propor reclamações trabalhistas individuais sem a presença do advogado. Vejam, não importa se estarão no polo ativo ou no polo passivo. Contudo, a jurisprudência limitou o alcance do ius postulandi no processo trabalhista. E o fez mediante a veiculação da súmula número 425 do Tribunal Superior do Trabalho. Súmula número 425 do Tribunal Superior do Trabalho, que é importante que vocês, concurseiros e concurseiras, tenham memorizado. Chamo para o quadro. Na JT, as partes reclamante e reclamado podem pessoalmente postular no primeiro e no segundo grau de jurisdição. Vejam, pessoal, o ius postulandi é uma figura bastante controvertida, mas vamos lembrar que nos juizados especiais cíveis estaduais, causas de até 20 salários mínimos também admitem o ius postulandi, também admitem que a parte reclame, que a parte postule, que o autor, no caso, postule, sem o auxílio, sem a presença do advogado. Essa postulação, ela é permitida no primeiro e no segundo grau de jurisdição, ou seja, nas varas do trabalho, titularizadas por um juiz trabalhista singular, lembrando que a representação classista deixou de existir a partir da promulgação da Emenda Constitucional número 24 de 1999, e também é possível a parte reclamante e reclamado, sem advogado, praticar atos processuais em segundo grau de jurisdição. Isso mesmo. Em tese, é possível que reclamante e reclamado interponham um recurso ordinário sem a presença de um advogado, por mais que isso possa causar espécie. A súmula 425 do TST, quando falamos de ius postulandi como princípio, nós tratamos dessa súmula. Essa súmula 425, apenas para recordarmos, ela dirá exatamente que o ius postulandi vale
para o primeiro e segundo grau de jurisdição, primeiro e segundo graus, ou instâncias, né, pessoal? Eu prefiro a terminologia graus de jurisdição, que me parece mais técnica e mais adequada do ponto de vista técnico, ok? E ela excepciona, traz exceções ao ius postulante. Aqueles casos em que não cabe o ius postulante. Quais seriam? As ações ou recursos no TST. TST não pode. Ok? Né? Também não é possível ius postulante para propor ação cautelar, mandado de segurança e ação rescisória. Ok? Vou colocar aqui, certo? Então, as exceções trazidas pela súmula 425 do TST. O ius postulante fica restrito ao primeiro e segundo graus de jurisdição e não é possível no TST para propositura de ação cautelar, mandado de segurança e ação de rescisória. Qual o fundamento da súmula? O fundamento da súmula é o grau de complexidade de recursos direcionados ao TST e de ações originárias dos tribunais que exigem um conhecimento técnico que foge completamente do domínio do leigo, daquele que não é advogado. Tudo bem, pessoal? E os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Pois é, no caso do processo do trabalho, para que haja a condenação do vencido ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, há necessidade de cumulação de dois requisitos. Quais são esses dois requisitos? A substituição processual pelo sindicato profissional, ou seja, no Sindicato dos Trabalhadores, e que a parte goze dos benefícios da justiça gratuita. Somente com a acumulação desses dois requisitos há que se falar em honorários advocatícios de sucumbência. E esse entendimento, veja, esse entendimento é referendado pela orientação jurisprudencial número 305 e também pela súmula número 219 do TST. Eu aproveito e já os levo à próxima tela, com a redação da OJ número 305, da seção de dissídios individuais número 1 do TST, honorários advocatícios, requisitos, justiça do trabalho. Deferimento dos honorários submete-se ao benefício da justiça gratuita e à assistência por sindicato. Por sua vez, a súmula número 219 do TST trará no item 1 aquilo que está previsto na OJ número 305 do TST e também trará mais duas hipóteses em que há possibilidade de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Quais são essas duas outras hipóteses? No caso da ação rescisória, cabe a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais e também é possível nas lides que não derivam da relação de emprego. Em todas as demais causas em que o ente sindical, não importa se o ente sindical profissional ou econômico, figure como substituto processual. Então veja, pessoal, as lides que não derivam da relação de emprego, ou seja, as demais relações, as lides que derivarem das demais relações de trabalho, gênero,
do qual a relação de emprego é espécie. Por quê? Esse item surge a partir da ampliação da competência da Justiça do Trabalho, a competência material absoluta prevista no artigo 114 da Constituição. Ok? Pois bem, aqui comigo. É muito importante que a súmula 219 seja compreendida e seja gravada por todos vocês. Os concursos cobram muito a redação dessa súmula, súmula número 219 do TST. Anotem aí, essa questão dos honorários sucumbenciais sofrerá profundas mudanças se a reforma trabalhista que está no Senado Federal for aprovada, tal como vinda da Câmara dos Deputados. Se aprovada, haverá honorários advocatícios sucumbenciais em todas as ações trabalhistas, inclusive naquelas típicas da relação de emprego. Como há possibilidade de mudança da redação, não podemos nos adiantar e bater o martelo dizendo que essa reforma, neste ponto, vai passar da forma que está. Bem provável que sim. No momento adequado, se for o caso, gravaremos uma aula para tratar das mudanças trazidas pela reforma trabalhista no processo do trabalho. Então, no momento, o que nós temos são as súmulas 219, a súmula 219 e a OJ número 305, tratando da questão dos honorários advocatícios sucumbenciais. Vamos prosseguir. Procuração. Vamos falar de procuração, instrumento de mandato. Ok? Instrumento de mandato. Instrumento de mandato outorgado ao procurador, no caso, ao advogado. Certo? Lembrando que membros do Ministério Público, defensores públicos, têm mandato legal. Não há necessidade de um instrumento, o mandato decorre de lei. Mas no caso do advogado, há necessidade do instrumento de mandato, conhecido como procuração ad judicia. A procuração ad judicia no novo CPC é disciplinada pelos artigos 103 a 105. Outorgam-se poderes para que o advogado exerça a capacidade postulatória, para que ele pratique atos processuais em nome da parte. Quais atos são esses, pessoal? Os atos do foro em geral. Atos do foro em geral. Aqueles atos necessários, os atos corriqueiros, os atos imprescindíveis para que o advogado possa cuidar dos seus interesses em juízo. Além do foro em geral, nós temos os poderes especiais no mandato. Poderes especiais. Esses poderes especiais precisam estar expressamente definidos no instrumento de mandato. Diferentemente do foro geral, quem aqui já viu, né? Quem de vocês que está nos assistindo já viu uma procuração, sabe que os atos processuais são descritos de forma exemplificativa, sem exaustão. São os atos do foro em geral, mas os poderes especiais têm que estar expressamente definidos. Quais poderes especiais que não se incluem no foro em geral? Quais poderes são esses? Poderes para transigir, transação, poderes para renunciar, poderes para dar quitação, poderes para levantar quantias em dinheiro e apor recibos, são poderes de natureza especial. Eles têm que estar expressos, eles não se presumem, não se incluem no foro em geral.
Dispensa. É possível ao advogado praticar atos processuais sem o instrumento de mandato? Vejam, o artigo 104 e parágrafos do novo Código de Processo Civil, toda essa disciplina se aplica ao processo do trabalho em caráter subsidiário e supletivo. É possível para evitar preclusão, evitar decadência ou evitar a prescrição. Ou seja, sempre que o ato for urgente, é possível ao advogado praticar o ato processual, propor uma ação sem um instrumento de mandato. Automaticamente ele fica obrigado a juntar esse instrumento de mandato no prazo de 15 dias. Esse prazo poderá ser prorrogado se o juiz autorizar. Ok, pessoal? Muito importante este artigo, esta regra ou esse conjunto de regras do Código de Processo Civil. Quais são os tipos de procuração? Temos a expressa, por instrumento de mandato, aquela prevista no artigo 105. Existe o mandato tácito, muito comum no processo trabalhista, ok? Que é esse mandato tácito. O advogado comparece na audiência trabalhista e sem um instrumento de mandato. Advogado pratica atos em audiência, com a concordância da parte, do reclamante ou do reclamado, obviamente. Pratica atos em audiência. Esse é o mandato tácito, permitido no processo trabalhista. Decorre de uma prática, de um costume processual arraigado no processo do trabalho, até mesmo pelo princípio da simplicidade que grava o processo trabalhista. E há também no processo do trabalho a possibilidade de registrar em ata os poderes para o foro em geral. Vejam, há uma diferença em relação ao mandato tácito. Aqui o advogado pratica ato em audiência, mas não registra em ata. Na apud acta, uma expressão em latim, prevista no artigo 791, parágrafo 3º da CLT, esse parágrafo foi trazido em 2011 e, na verdade, positivou-se um costume processual trabalhista, foi a positivação de um costume processual trabalhista, de uma prática arraigada e comum no processo do trabalho. É possível ao advogado pleitear, pedir ao juízo trabalhista, ao juiz da vara do trabalho, que registre em audiência os poderes decorrentes do mandato. Contudo, o parágrafo 3º vai falar apenas no foro em geral. Se ele quiser praticar atos específicos, como transigir, renunciar, dar quitação e levantar dinheiro, será necessário a juntada de um mandato expresso. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido a questão da procuração no processo trabalhista. Dando prosseguimento, vamos tratar aqui de uma subtemática. Para alguns é um outro tema, mas ainda falando de partes e procuradores, partes nós pensamos em reclamante e reclamado, autor e réu, contudo nós sabemos da possibilidade de multiplicidade de partes tanto no polo ativo como no polo passivo. E também sabemos que o Código de Processo Civil permite a intervenção de terceiros. E nós temos que verificar a compatibilidade do litisconsórcio e da intervenção de terceiros no processo trabalhista. O litisconsórcio, plenamente aplicável às regras de litisconsórcio previstas no CPC ao processo trabalhista. E aí, nós não temos tempo para aprofundarmos a questão do litisconsórcio. Os professores de processo civil vão tratar com mais vagar dessa questão, mas vamos aqui trazer um quadro resumo e falar um pouquinho de algumas coisas que merecem ser relembradas e que se aplicam ao processo do trabalho, são muito úteis para o processo trabalhista. Aqui no quadro. O litisconsórcio é previsto nos artigos 113 a 118 da CLT.
113 a 118 da CLT e também, do novo CPC, aplicável subsidiariamente ao processo trabalhista, e a CLT faz menção a uma figura de litisconsórcio no artigo 842 tão somente. Né? Então, artigos 113 a 118 e artigo 842 da CLT. Classificações: litisconsórcio no polo ativo, litisconsórcio pode se dar no polo passivo, um ou mais reclamantes, um ou mais reclamadas. Podemos ter litisconsórcio nos dois polos, que é chamado de misto. Podemos ter um litisconsórcio originário e um litisconsórcio superveniente, o assistente litisconsorcial, que parte da doutrina diz, classifica como litisconsorte tardio, é um litisconsorte superveniente. Nós temos o litisconsórcio necessário e o litisconsórcio facultativo. E temos também o litisconsórcio simples e o litisconsórcio unitário. Todas essas figuras estão disciplinadas no Código de Processo Civil e a aula de processo civil explicará com vagar cada uma delas. Ao que nos interessa, na CLT, o artigo 842 da CLT diz que se forem, sendo várias as reclamações, entendam isso não como vários processos, várias postulações, cada parte, cada litisconsorte defende direito próprio em nome próprio. Contudo, não, é possível juntar essas reclamações em uma única ação, em uma única reclamação trabalhista, desde que haja identidade de matéria e se trate de empregados da mesma empresa ou estabelecimento. A CLT está trazendo uma hipótese de litisconsórcio no polo ativo. Eu costumo exemplificar 10 empregados, uma microempresa com 10 empregados que trabalham num mesmo ambiente. Esse ambiente de trabalho possui agentes de risco que ensejam o pagamento de adicional de insalubridade, ruído excessivo, acima de 85 decibéis. É possível a todos esses empregados se reunirem e proporem uma reclamação trabalhista em conjunto, todos reunidos no polo ativo, contra a mesma empresa, contra o empregador que é comum a todos eles. Neste caso, essa reclamação chamada de reclamação plurima, é prevista, amparada pelo artigo 842 da CLT. Efeitos do litisconsorte. Os litisconsortes, na relação com a parte adversa, são considerados litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, que exige uma decisão uniforme. São considerados litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os demais, mas poderão beneficiá-los. Ok? Não podem piorar a situação. O ato praticado por um litisconsorte não piora a situação do outro, exceto no litisconsórcio unitário, mas poderá beneficiar. Esse benefício é visto no impedimento da revelia, no caso do litisconsórcio passivo. Se um dos réus litisconsortes contestar a ação, não haverá que se falar em convenção ficta, ou seja, não haverá revelia, o que se aplica ao processo trabalhista. Artigo 345, inciso 1 do novo CPC. O prazo, mais uma vez, já dissemos isso nas aulas anteriores, não há prazo em dobro do artigo 229 do Código de Processo Civil para
litisconsortes que possuírem advogados diversos de escritórios distintos. Essa disposição não se aplica ao processo do trabalho, entendimento consagrado pela orientação jurisprudencial número 310. E a confissão de um litisconsórcio não prejudica os outros. Novamente, o que foi dito acima. Não há prejuízo. A confissão é pessoal e única. Tudo bem, pessoal? Falamos sobre litisconsórcio. Vamos terminar a aula neste ponto e prosseguiremos com a temática intervenção de terceiros no processo do trabalho. Até lá!